Mais algum comentário? Professor Carlos André. Saímos muito rapidamente, assim seguimos a mesma ordem. Duas notas ou três muito simples. A primeira, eu gostava de agradecer as vossas intervenções. No outono da existência, como dizia Camões, onde eu me situo, estou sempre a aprender. E, portanto, aprendi com o que todos disseram. Mas isto é falando muito honestamente. Em segundo lugar, há uma pergunta que aparentemente me era dirigida porque fui o único que falei em saídas profissionais, mas lamento muito, não sou capaz de lhe responder. Não, porquê? Porque eu não conheço os currícula da Escola Profissional de Orem, a não ser vagamente um diálogo que tive que manter desde que cheguei com a Escola de Hotelaria, e portanto aí sei um pouco, e esse seguramente que está ajustado às necessidades do Conselho. Quanto ao resto não posso responder. Uma terceira nota muito simples, Sr. Deputado Nuno Prazeres, eu não sei porque se dirigiu a mim, porque eu não disse nada que contrariasse aquilo que afirmou. Eu não falei nesse assunto. E não encontro do que disse, acho que é esse o caminho que apresentei. Quanto ao resto, só isto, como não foram feitas perguntas, não tenho esclarecimentos a prestar. Muito obrigado, professor. Professor Manuel Bento. Não me foi feita a questão, mas estou há muitos anos, talvez há 20 anos, ligados ao ensino profissional e à aprendizagem. Eu próprio faço parte dos órgãos sociais da Escola Profissional, Insignário, Escola Profissional de Orem e Escola de Hotelaria de Fátima, instituição que prezo, defendo e considero, efetivamente, das melhores estruturas educativas do país, nesta área. Aliás, considero que Orem, quer a nível das escolas públicas, quer das privadas, até porque as privadas ajudaram, no meu ponto de vista, perguntei em modéstia, a puxar pelas públicas, Orem é um oásis, pelo menos no distrito de Santarém, e ligando aos rankings valem o que valem, as escolas secundárias ocupam sempre o topo, há mais de 12 anos consecutivos, na escola no distrito de Santarém, e já agora, divididos entre dois colégios, mas também com a escola secundária muito bem, e já agora o colégio do São Miguel, ainda neste ano, a nível da mais-valia criada com os alunos, foi a melhor escola do país. Portanto, é difícil fazer-se muito melhor. Também nós, o CEF, ficámos muito bem, já agora. Mas relativamente às saídas profissionais, sou Presidente da Junta, só para lhe dizer que, efetivamente, o Médio Tejo discute muito isto, é feita uma prospecção de mercado, é feita a escutação aos empresários e, efetivamente, as empresas contratualizadas para fazer isto não o fazem tão bem como nós, escolas de Orem, desejaríamos. Nós também temos, quer a escola secundária, quer o CEF, também tem ensino profissional, quer o Colégio São Miguel, mas só para dizer que eles escutam pouca gente, mas está-se a fazer um caminho. Relativamente à possibilidade da escola profissional de Orem ou da escola de hotelaria poder abrir mais áreas, infelizmente os recursos do país são relativamente escassos e apenas se permite uma dada quantidade de turmas. Logo, entre hotelaria, ou entre restauração, ou pastelaria, ou ter marceneiros, lamento imenso, estas escolas optam por aquilo que tem mais procura. Também há outra coisa que é uma contingência da procura por parte dos jovens. Posso lhe dizer que se eu abrisse um curso de técnicos desportivos, eu tinha 30 miúdos a querer ir para aquela escola, sabendo que tinha 30 miúdos que não vão ter emprego. Mas quando eu abri o curso de logística de transporte, depois de eu próprio ter feito um trabalho exaustivo junto das agências transportadoras, eu não consegui abrir o curso, porque não tive alunos que quisessem aquilo e perdi financiamento. Portanto, existe aqui um equilíbrio muito importante entre aquilo que as famílias querem, que os miúdos anseiam, e aquilo que nós queremos dar. Posso dizer que a última vez que se tentou abrir um curso de marcenaria neste Conselho, e eu achava que era importantíssimo para o cluster das madeiras de Vilar dos Prazeres, não houve um único candidato. Acho que a última vez que houve um curso de marcenaria, eu dei uma disciplina de mundo atual, tinha 5 alunos, incomportável para o país, e foi aí há 20 anos atrás. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Manuel Bento. José Rui Paisão. Só também dizer alguma coisa. Relativamente ainda às assimetrias de desenvolvimento, isso está muito ligado com a educação e elas rompem-se muitas vezes com o auxílio e através da educação. A análise depende muito da escala, não é? Quer dizer, quando eu faço a análise ao nível da NUT 1 do país, faço aquele quadro que eu disse há bocadinho do elo interrompido e do interior, uma economia arquipélaga, mas quando eu faço a análise regional, também há assimetrias. Há sempre assimetrias nas NUTs 2, vamos ver as diferentes
as diferentes regiões, as 7, as 5 do continente, mais as 2 regiões autónomas. E quando vou descendo, conceptualmente, vamos ver ao nível das NUTs 3 e depois das 4, vou dizer assim, os municípios têm as suas assimetrias. O Conselho de Orém, não há muito tempo para falar disso, mas quer dizer, este eixo Orém-Fátima contrasta de uma forma incrível, e cada vez mais, não é? Com o norte do Conselho. E eu só queria, em relação aos rankings, nem vou comentar, vou só dizer que os rankings, se tivessem por trás o padrão social das regiões onde as escolas estão inseridas, íamos ter surpresas. Eu, pessoalmente, penso que o Conselho de Orém é um território educativo excelente, e vou tendo provas disso. Às vezes tenho alguns contactos e vamos vendo, até de coisas às vezes pequeninas, quer dizer, eu gostei imenso de saber, até porque estive ligado ao Clube de Fotografia aqui há muitos anos ali na escola, que foi um aluno de Orém, que foi daqui, que era um aluno que vinha aí de uma aldeia, que fundou, por exemplo, em Aveiro, na Universidade de Aveiro, o Clube de Fotografia de lá, ou na Associação Académica, coisas assim, competências deste tipo, que isto é um exemplo pequenino, podia dar muitos, não é mesmo? E eu há bocadinho não disse isso e queria dizer que acho isso. Em relação a outras, os perfis, que acho que é importante, e a outra, eu estou de acordo com o deputado Gameiro, que eu sinto que é muito difícil discutir modelos neste espaço. É ótimo trazer aqui, mas se calhar tem que ser num modelo mais... eu não consigo agora, tenho a minha opinião, mas quer dizer, acho que ia levar imenso tempo e não sei se faço-me entender. Quer dizer, gostava de poder dizer mais alguma coisa, mas não sei se é o tempo nem o espaço aqui. Agora, nas tais comissões, no tal Conselho, no Conselho de Educação, faz todo sentido, claro, não é? Muito obrigado. Meus caros, agradeço aos oradores. Eu tenho aqui uma pequenina lembrança para eles. Quero dar 2 notas antes de fazermos um curto intervalo. Há um pequeno lanchinho que está preparado aqui na sala de exposições no piso inferior. Convidava todos a estarem presentes. Faremos um intervalo de 20 minutos. Quero apenas dar-vos 2 notas relativamente à sessão de hoje, que vai adiantada, mas temos perfeita noção que, quer regimentalmente, quer legalmente, as sessões da Assembleia podem ter até 6 horas de duração. E neste interregno, já temos um vídeo a passar que também vos queria mostrar, mas começou a ser demais. E dizer-vos que este tempo que gastámos aqui, apesar do Sr. Deputado Gameiro já ter saído, eu queria lhe dizer que está perfeitamente controlado. Se tivermos que prolongar no tempo esta sessão, para além das 6 horas, faremos aquilo que já foi feito aqui no passado em Orém. Faremos uma segunda reunião desta sessão. Agendaremos para amanhã, se concordarem, ou para segunda-feira. E, portanto, é assim que as coisas acontecem. Temos ainda alguns pontos de ordem de trabalhos para discutir, mas este assunto parece-me demasiado importante para que possamos deixá-lo de o fazer. E, portanto, queria entregar uma pequenina lembrança aos nossos convidados e marcávamos para às 10h20, imperativamente, para começarmos os nossos trabalhos, e deixava-vos com um dos retos que vários dos nossos oradores aqui nos deixaram hoje. A importância dos nossos alunos, das nossas crianças, participarem nos atos de cidadania. E foi por isso também que nós já temos em andamento com os diferentes estabelecimentos de ensino, todos os estabelecimentos de ensino do Conselho, a Assembleia Municipal Jovem, a AJO de Agir. Um vídeo de apresentação. Muito obrigado.
segundo. 2.03, apreciação e votação da proposta camarária para a aquisição de mobiliário para o Centro de Saúde de Rio de Couros. Isto é uma despesa, o Sr. Presidente quer usar a palavra, ou isto é uma despesa de 750 euros, julgo eu, para algumas melhorias que são necessárias e urgentes fazer no centro de dia, mas que tem que vir aqui. Alguém... Centro de Saúde, peço desculpa. Alguém quer usar a palavra? Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos para o ponto 2.04, apreciação e votação da proposta camarária, expansão, prolongamento do Parque da Cidade, aquisição de terreno. Eu propunha aqui, se o plenário aceitar, juntar os dois pontos, o 204 e o 205 no mesmo, apesar de me complicar aqui o sistema informático, mas no mesmo ponto, e daria a palavra ao Sr. Presidente para explicar o que é que está aqui em causa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como bem se recordam, a Assembleia Municipal aprovou aqui em devido tempo a autorização de uma despesa para a aquisição dos terrenos, de 2 terrenos que são necessários para efetuarmos o prolongamento do Parque Dr. António Teixeira até à estrada que vai para Vilar dos Prazeres, e que previa o pagamento desses 2 terrenos em 6 anos, em 6 prestações anuais. E foi por esse motivo que este assunto aqui veio à Assembleia Municipal. Como, entretanto, teve que ser alterado a negociação com os particulares, porque os metros dos terrenos não estariam corretos, de acordo com o projeto que agora está em vias de ser aprovado, e nessa renegociação chegou-se a um acordo de que o pagamento dos terrenos não seria em 6 anos, mas apenas em 3. E por isso, sendo em 3 anos, já não carece de autorização da Assembleia Municipal. Mas é necessário primeiro revogar a primeira decisão que foi aqui tomada para que possamos, agora sim, proceder ao desenvolvimento do projeto. É isto que está aqui em causa, portanto o que se pede é revogar apenas e só a decisão que foi aqui tomada, porque, como disse, agora já não é necessário, porque o pagamento será feito em 3 e não em 6 anos. Muito bem, como são 2 proprietários, portanto há 2 votações, o assunto é o mesmo, o que se trata aqui é apenas e tão só a revogação e não nenhum pedido de autorização. Portanto, vamos votar a primeira revogação de 2.04, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos votar o 2.05. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito bem, vamos continuar. 2.06, apreciação e votação da proposta camarária plurianual 132/2018. É a palavra, Sr. Presidente. Aqui neste ponto da ordem de trabalho, muito obrigado, pretende-se o município, já há muitos anos, que não adquire qualquer equipamento para o seu estaleiro e para o setor das obras municipais. Entendemos que, e quem conhece o trator que neste momento faz este tipo de trabalhos, o trator tem seguramente, não sei, mas perto de 40 anos e está completamente deteriorado, faz o trabalho que é necessário fazer, mas está completamente desajustado às realidades de hoje. E, portanto, o que nós pretendemos com esta autorização é não a aquisição do trator, porque isso é uma competência da Câmara Municipal, mas a autorização para o seu financiamento através de um contrato de leasing para pagar esta aquisição em 4 anos.
Aproveito também, se me é permitido, também para dizer e para informar de que também iremos ter mais 2 procedimentos idênticos a este, um para comprar uma retro, que também estamos a precisar, e uma máquina de tapar buracos a quente, que me parece que também é uma situação que ainda é recente, não há muitas ainda no nosso país, mas que me parece que é muito interessante e que pode ajudar a resolver, em definitivo, o problema grave, dos problemas graves dos buracos que existem no nosso concelho e que são constantemente tapados com massas a frio e que todos sabem, passado algum tempo, está tudo no mesmo. E, portanto, em breve, ou pelo menos nas próximas reuniões, há de também vir aqui essa autorização para adquirir mais dois equipamentos com o respectivo contrato de leasing também associado. Vamos proceder à votação. Alguém tem algum pedido de esclarecimento adicional relativamente a este pedido, esta contratação, compra do leasing de um trator? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 207. Apreciação e votação da proposta camarária, reabilitação do Cineteatro Municipal de Ourém. Tenho a palavra do Sr. Presidente para esclarecimento. Muito obrigado. Se bem também se recordam, este é um assunto que já esteve aqui também na Assembleia Municipal, porque se trata do investimento avultado no Cineteatro Municipal e que também, dada a sua plurianualidade, tem que obrigatoriamente passar por aqui. Acontece que já fizemos um procedimento e que o valor base que existia, o concurso ficou deserto. Significa que não apareceram concorrentes interessados em fazer a obra pelo preço que estava no caderno de encargos. Reunimos com a entidade, os projetistas, com a entidade com a empresa que fez o projeto deste investimento, e a empresa comunicou-nos que, dado que o projeto tinha já algum tempo, cerca de um ano e meio, que neste período, essencialmente, a mão de obra tinha subido muito e que, na opinião deles, que deveríamos atualizar o preço base, aumentando-o em cerca de 350 mil euros, para que agora possamos novamente voltar a lançar o concurso, para que ver se desta vez aparece alguém interessado dentro destes valores a executar este investimento que está aprovado também em sede de PEDU e que é importante também aqui para a cidade de Ourém. E, portanto, o que se pretende aqui é renovar aquilo que já foi aqui feito no passado, a plurianualidade para o lançamento do novo concurso com mais 350 mil euros em relação ao passado, que dá cerca de 2 milhões e meio de euros. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho um pedido de intervenção. Há mais alguém que se quer inscrever? Nuno Batista, tem a palavra. O meu único esclarecimento que eu pretendia, no período de 1 ano e meio houve uma alteração de 15% no valor da mão de obra, ou seja, do valor total do projeto. Se a única alteração foi a mão de obra, 15% parece-me um valor bastante exagerado. Posso? Sr. Presidente, tem a palavra para os esclarecimentos. Senhor Deputado, eu, como deve calcular, não sou técnico. E quem nos deu esses valores, eu por acaso penso que até tenho aqui o documento que me foi entregue pela empresa, onde lhe posso dar com mais dados que até não tenho. Deve ser que sim. Os elementos associados a este assunto. A arquitetura tem mais 180.583,86. A estabilidade, mais 68.859,03. O AVAC, mais 6.901,63. As instalações elétricas, mais 32.072,01. E a segurança, mais 3.874. E a mecânica de cena, mais 58.152,70. Dá um aumento de 15,97%. O valor inicial era 2.194.028,12 e agora é 2.544.471,35, o que dá um aumento de 15,97% no valor de 350.443,23. Foi este documento que nos foi entregue pela equipa projetista e, portanto, é com estes valores que me parece, em consideração a empresa, não percebi. Para desenvolver os cursos de arquitetura. Pois, eu aí recuso-me a comentar. E é isto. Muito obrigado.
O que é certo é que, não querendo ser, o concurso ficou deserto, por alguma razão foi. Sr. Deputado António Gameiro, também quer usar a Sr. palavra. Presidente, não é só para confortar o Sr. Presidente da Câmara, porque isto está a acontecer nas câmaras todas. Os serviços técnicos pararam no tempo na avaliação daquilo que é o valor da obra, porque em Tomar foram lançadas 6 empreitadas, 6 ficaram desertas, aqui ao lado de Alcanena também ficaram 2 obras desertas, e portanto isso é o normal, vai acontecer mais vezes. Portanto é preciso também chamar a atenção aos serviços técnicos para não fazermos perder tempo e andarmos a fazer concursos e passam os meses e as obras não aparecem, que é olharem para isso com mais rigor e ao mesmo tempo perceberem que o gasóleo hoje está a 30% ou 40% mais caro que estava há 2 anos atrás, e, portanto, e isso tem influência em tudo. As empresas não são só recursos humanos, são muita coisa. Muito obrigado. Mais algum pedido de esclarecimento? Vamos proceder à votação do ponto 207. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 208. Apreciação e votação da proposta camarária, Acordo Quadro de Eletricidade da Central de Compras da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Sr. Presidente, tem a palavra para... Aqui é apenas para renovar o contrato que temos com o Médio Tejo de fornecimento de iluminação pública, baixa e média tensão. Termina no próximo dia 30 de setembro, no próximo domingo, e, portanto, há necessidade de o renovar. Sou pena, se não o fizermos, podemos ficar todos sem iluminação no nosso concelho. Alguém tem algum pedido de esclarecimento? Doutora Helena tem um pedido de esclarecimento a fazer. Só um pequeno esclarecimento, Sr. Presidente. Faça favor. Relativamente à questão de iluminação pública, perguntava se este Executivo tem a preocupação de substituir as lâmpadas atuais normais por lâmpadas LED e se a Câmara tem investido nesse sentido de eficiência energética. Não sei se esclarecimento. Muito obrigado. Sim, a EDP este ano, no seu programa, no seu programa de ação, para este ano, prevê substituir cerca de 1.200 lâmpadas no nosso concelho por lâmpadas LED e, independentemente disso, penso que ainda este ano irá à reunião de Câmara uma proposta para a substituição de 12.000 lâmpadas, cerca de 12.000 lâmpadas do nosso concelho por iluminação LED. Eu recordo que temos neste momento no concelho cerca de 24.000 luminárias, que dão um consumo muito alto, um consumo excessivo, cerca de 150.000 euros por mês, o que é um exagero para o concelho que temos, e por isso estamos muito atentos a essa situação e, como eu disse, pensamos levar ainda este ano à reunião de Câmara uma proposta nesse sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais algum pedido de esclarecimento? Vamos proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 209. Apreciação e votação da proposta camarária, Centro Social Paroquial São João Batista de Espírito, recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos, contentores adicionais. Isto tem a ver com a questão de isenção de taxas, questão normal, pedido adicional de contentores, e é normal também que o Centro Social peça uma isenção na cobrança. Não sei se o Sr. Presidente quer acrescentar mais alguma coisa ou se isto é o suficiente para os seus deputados votarem. Mais algum pedido de esclarecimento? Não havendo, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos para o ponto 2.10. Apreciação e votação da proposta camarária, Centro Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes, CIRAI. Sr. Presidente, tem a palavra para... Muito obrigado. Isto é um assunto importante, porque todos sabemos a lei que hoje está em vigor e nós, em devido tempo, procuramos encontrar uma solução, e a solução que entendemos ser a que melhor se adequa à nossa situação é a adesão a uma entidade da qual já fazem parte, ou da qual irão fazer parte, penso que 14 câmaras municipais. Eu recordo que já existia uma entidade que já trabalhava e que, digamos, geria
este canil, digamos, este canil, só que essa entidade era uma entidade que não estava devidamente constituída, porque tinha fins lucrativos. E nesse caso não era uma associação e não uma entidade intermunicipal, e portanto nós não podíamos aderir a isso. E com base nisto foi feita uma nova proposta que se solicita aqui a autorização para que a Câmara de Orem possa fazer parte dessa entidade, como vos disse, com mais 13 concelhos, que prevê que o município de Orem transfira os animais errantes para Proença Nova, sensivelmente de 15 em 15 dias, e para isso também já foi feito um concurso para a aquisição de uma viatura para transportar os animais de 15 em 15 dias para Proença Nova. Independentemente disto também, e já que estamos a falar neste assunto, também para vos dizer que estamos a terminar, a ultimar um projeto de um novo canil que teve que ser reformulado, porque o projeto que existia não previa esta situação de transporte para Proença Nova e tivemos que reformular o projeto existente de forma a que os animais fiquem no canil pelo menos durante 15 dias, para não termos que diariamente ir a Proença Nova fazer o transporte dos animais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estou em crer a minha forte convicção que dentro de pouco tempo o Concelho de Proença Nova terá mais canídeos do que habitantes. Alguém quer algum pedido de esclarecimento? Vamos proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 2.11. Apreciação e votação da proposta camarária de Junta de Freguesia de Ceiça, pedido de isenção de taxas. Isto é, Sr. Presidente, tem algum esclarecimento? É apenas para dizer o que se trata. Portanto, a Junta de Freguesia de Ceiça entregou no município um pedido de informação prévia sobre a zona industrial na Lameirinha. E, portanto, o que se pretende aqui é uma isenção de taxas para esse pedido que foi aqui entregue pelo município, pelo Executivo da Junta de Freguesia de Ceiça. Muito obrigado. Algum pedido de esclarecimento adicional? Vamos proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passado imediato ao ponto 2.12. Apreciação e votação da proposta camarária, Reservatório Público da Água, Quinta de Sanjães. Tem a palavra o Sr. Presidente. Obrigado. Este é um processo também, um processo que tem sido complicado de resolver. Como todos nós sabemos, a cidade de Orem é abastecida, um dos principais reservatórios que abastece a cidade de Orem situa-se na Quinta de Sanjães, que tem 400 litros, uma capacidade para, atualmente 600 metros cúbicos de água neste momento. 4.000, pois sim. E, portanto, é necessário aumentar a capacidade deste reservatório. E, por esse efeito, a Biowater lançou um procedimento já há algum tempo, talvez há um ano, tendo inclusivamente já concluído esse procedimento com a adjudicação desta obra. Acontece que o município teve que disponibilizar terreno para que esta obra fosse executada. Eu já estive sentado no notário para fazer a escritura deste terreno. Em pleno ato de escritura, chegaram à conclusão de que o terreno que inicialmente estava para ser cedido ao município não chegava para a implantação deste reservatório. E então a escritura foi anulada, não se fez a escritura e voltamos à estaca zero. E eu recordo que no início, além da cedência do terreno, havia também mais algumas obrigatoriedades por parte do município, nomeadamente que o município isentasse as taxas de resíduos sólidos urbanos e também de saneamento durante 20 anos. E os nossos serviços dizem-nos que a Câmara não pode isentar, seja quem for, durante um período tão largo. E por isso
não era possível de concretizar aquilo que estava acordado, primeiro porque o terreno não chegava e segundo porque nós não podíamos conceder aquelas isenções durante aquele período. E posto isto, tivemos que voltar a chamar a proprietária da Quinta de Sanjens e eu disse, doutora Susana, já que nós estamos aqui com esta dificuldade, eu agradeço que se calhar o melhor é nós pagarmos uma renda anual, mensal, sobre o terreno para resolvermos isto de uma vez por todas e aí já não há isenções para ninguém. E assim foi, a senhora primeiro começou por fazer uma proposta que eu acho, nem vou aqui divulgá-la porque os valores que estavam envolvidos eram completamente disparatados. Depois veio com uma segunda proposta que nós continuámos a achar que não eram os mais indicados e passado alguns meses, que ainda foi recentemente, voltámos a reunir, ela estava acompanhada pelo seu advogado e aí foi possível chegar a um entendimento pelo valor de 500 euros anuais para que a Câmara Municipal disponibilize este terreno à Biowater para que ela possa executar o reservatório de água que terá uma capacidade 10 vezes superior ao reservatório atualmente existente. E, portanto, é isto que está aqui em causa e é isto que é necessário que a Assembleia autorize para que possamos, porque também tem plurianualidade, para que possamos também ceder este terreno para que se possa aí ser construído o reservatório. Podem perguntar assim, então, mas se havia essa dificuldade toda, porquê é que não se procurou outro local? É exatamente uma pergunta que nós também equacionámos fazer. Mas aí era necessário outro tipo de investimento porque as condutas já estão todas feitas a partir do atual reservatório e por isso entendemos que esta era a melhor forma de resolvermos o problema com o menor custo possível para o município. E, portanto, é isto que está aqui em apreciação. Sr. Presidente, Tenho pedido de inscrição. Nuno Batista, tem a palavra. só queria esclarecer uma situação. É 500 euros mensais ou anuais? Mensais, desculpa. Mensais. Sim. Peço desculpa. Está tudo esclarecido? Era bom, era que fosse 500 euros anuais. Mas também há o pagamento, também há a construção do miradouro. Sim. Posso. Sim, o acordo prevê também a implantação de um mirador no local, inclusivamente já estamos a trabalhar no seu projeto, porque se hoje aqui tivermos autorização para fazer esta escritura, a escritura não pode ser feita se não tivermos o projeto já devidamente aprovado. E também a limpeza de um caminho que dá acesso a este local uma vez por ano. Muito obrigado. Helena Pérez. Não era sobre a questão. Era isto o mirador, já está É já agora só uma concluído. pergunta. Vamos avançar. Não, temos que escutá-lo. Já está, Já está. Esse miradouro que será construído será para acesso ao público? Acesso público, sim. Acesso público. Podemos proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos dar início ao ponto 2.13. Apreciação e votação da proposta camarária. Pedido de declaração de reconhecimento de interesse público municipal. J. Gonçalves, Telmi Lopes Limitada. Relativamente a este assunto, até porque houve aqui há pouco uma intervenção que abordou isto, devo relembrar o seguinte. Em mandatos anteriores, o histórico desta Assembleia Municipal anda na ordem das 90 e qualquer coisa declarações de interesse público municipal. Quer no exercício deste mandato, esta é a segunda que vem a estas sessões. A primeira, amplamente conhecida, uma empresa que se falou há pouco, e outra, esta mesma. Para ambas as situações de pedido de interesse público municipal, foi constituída um grupo de trabalho, foi liderado pela primeira secretária Ana Vieira, que produziu inclusivamente um relatório sobre esta matéria. E, portanto, não sei se quer ler o relatório que foi produzido nesta intenção, foi consultado pelos diferentes grupos parlamentares, foi uma das
das premissas que tivemos foi trazer o processo para a Assembleia Municipal, foi consultado e diz que está em condições, devidamente instruído e em condições de ser votado. E, portanto, não sei se mais alguém quer algum pedido de esclarecimento adicional. Não havendo, vamos proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Pois é. A Câmara já pode fazer um momento também. Cada vez que é aprovar uma coisa, deve fazer um momento. Isto é sabedoria. Agora para o é? Mas à parte. Vamos dar entrada no ponto 2.14. Apreciação e votação da proposta camarária, Mercado Municipal de Orém, isenção de taxas inerentes ao lugar de terrado. Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigado. Trata-se disto mesmo. Nós, quando de uma isenção de taxas para os feirantes que habitualmente utilizam o mercado municipal. Quando das festas da cidade houve uma quinta-feira em que os feirantes não puderam exercer a sua atividade. E nessa altura dissemos-lhe que iríamos procurar compensar essa quinta-feira com outro dia qualquer. E, portanto, aliado a essa situação e também à situação de que queremos dinamizar mais a Feira de Santaria, e eu lembro que o ano passado a Feira de Santaria não teve aquele número de feirantes que habitualmente tinha, e não estou a dizer que é por causa do preço, mas efetivamente não teve, e portanto por isso também entendemos que aplicar esta isenção para o domingo de feira para os feirantes habituais, aliás até foi uma alteração que foi sugerida pelos senhores vereadores do Partido Socialista, a questão da permanência, porque efetivamente não estava e correríamos o risco de que um feirante que nunca vem a Orém pudesse beneficiar de uma isenção, que também nos pareceu que não era justo. E por isso foi introduzida essa alteração e é isto que se propõe que a Assembleia possa agora aprovar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Alguém quer um pedido de esclarecimento adicional? Vamos proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 2.15. Apreciação e votação da proposta camarária, protocolos de colaboração com a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Concelho de Ourém. Sr. Presidente, quer prestar alguns esclarecimentos? Eu é só para dizer que o que se traz aqui agora é uma adenda, se assim se pode dizer, àquilo que já tinha sido aqui aprovado no mês de junho, se não me engano. Detetou-se aqui uma falha, nomeadamente na inexistência de apoios nos bombeiros de Orém às secções que estão constituídas, nomeadamente Espírito e Freixiana. E, portanto, o que se aqui propõe agora é essa adenda para reforçar este valor que efetivamente estava em falta. E, portanto, é isso que se propõe que seja aqui aprovado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Temos alguns pedidos de esclarecimento. Nuno Batista, mais alguém? Não, temos só um pedido de esclarecimento. Nuno Batista, tem a palavra. Sr. Presidente, eu julguei que este fosse um daqueles pontos em que fosse retirado da ordem de trabalhos, até porque a Assembleia, sem retirar uma ordem de trabalhos, nem é coisa, nem é normal. Tem havido sempre, por isso é uma tradição. Agora acho, e depois daquela aprovação, depois daquela primeira aprovação, acho, fomos ver, até porque fomos contactados por várias pessoas ligadas aos bombeiros, e fomos ver profundamente o que está em causa. E eu tenho aqui uma intervenção mais ou menos preparada e com algumas perguntas. Eu gostava de saber se as direções dos bombeiros foram todas contactadas, dos 3 corpos de bombeiros foram contactadas e se opinaram sobre o assunto. E gostava também de saber se têm a noção que poderá haver corporações de bombeiros que não vão assinar o protocolo.
Segundo o que eu, ou seja, e outra coisa que acho que nós deputados municipais, deveríamos ter acesso era o protocolo. Tive que conseguir um protocolo através de outras entidades. Nós estamos a votar uma coisa que não conhecemos profundamente, ou seja, não fazia parte dos documentos de apoio os protocolos. Então, os protocolos têm cláusulas do género, que podem ser quase tidas como provocatórias. É um protocolo por 4 anos. No último dos anos, se uma entidade falhar o último dos itens, tem que devolver o dinheiro dos 4 anos. Sendo a mesma direção ou não sendo, que normalmente são 2 anos. São 2 anos que as corporações são eleitas as direções. Parece-me que isso é uma profunda loucura. Outra questão outra cláusula que lá faz parte é que os pagamentos às corporações estão dependentes da disponibilidade financeira da Câmara. Agora, as corporações dependem destes pagamentos, têm custos fixos, têm tudo, ou seja, se estão dependentes que se pague quando a Câmara tiver disponibilidade, acho que isso tem que ser tudo programado e não haver esta questão. Segundo sei também, este protocolo tem uma novidade, que é a introdução de uns PPIs, planos prévios de intervenção, que o atual Executivo fez questão de lá incluir pela primeira vez. E segundo o que eu fui ler, está lá uma ilegalidade ou irregularidade. Fica ao vosso critério, porque aqui a lei que regula isso, e o decreto-lei, deixe-me ver, o decreto-lei que regula isso, diz que é o decreto-lei 247 de 2007, diz no seu número 6, no seu número 5, se existirem vários corpos de bombeiros voluntários no mesmo município, as diferentes áreas de atuação correspondem a uma parcela geográfica que coincide obrigatoriamente com uma das freguesias, com uma ou mais freguesias contingentes, o que me parece que não é o caso. E, de facto, a lei abre uma exceção para o caso em que seja justificadamente queixas, algum caso excepcional e que tenha havido várias queixas. Não me parece, não há conhecimento dessas queixas e, portanto, parece-me que o município está aqui a cometer uma ilegalidade ou uma irregularidade, como quiser. E o facto disto ir incluído no protocolo, e se as direções assinarem este protocolo, quer dizer que concordam com esse plano. E que deveria, obviamente, como sempre foi, serem coisas diferentes. Uma coisa é um protocolo para despesas correntes. E o PPI punha-se ao lado. E cada um geria as suas. Ou melhor, no caso, geriam todas, em conjunto. Tenho mais umas notas. E para terminar, parece-me óbvio para todos que as direções de bombeiros são constituídas por pessoas de bem, pessoas que estão lá voluntariamente e que perdem grande parte, dão muito tempo, e aliás, segundo me lembro, o Sr. Presidente da Câmara já fez parte de direções e portanto sabe bem o que é que a coisa... E será que este protocolo está a servir para pagar algum favor político ou alguma coisa, estando posto em causa, podendo estar posto em causa a proteção das populações? E deixem-me só pôr um floreadozinho final, porque já foi um assunto que eu introduzi aqui hoje. Novamente, a página do município no Facebook. Hoje é um tema muito querido para mim. Foi lá escrito que os comandantes dos bombeiros, a quem foi entregue o protocolo e, portanto, hierarquicamente, uma falta de delicadeza por parte da Câmara, deviam ter sido entregues às direções, que é quem aprova estas coisas, e não entregaram aos comandantes em vez de ter à direção. É daquelas coisas. Estava lá escrito na página do município que os comandantes dos bombeiros estavam de acordo com o protocolo, o que, além de ser gravíssimo por ser mentira, pode ter causado um problema institucional. Se as direções são contra, os bombeiros, os comandantes de bombeiros, é lá dito que disseram, numa reunião que tiveram com o vereador, que eram a favor e eram contra. Temos que nos entender, ou seja, isto é a informação que chega a toda a gente, que pôs em causa algumas questões institucionais, e eu acho que tem que haver algum cuidado e parcimónia nesse tipo de informações, novamente a quem gera a página municipal. Muito obrigado. Só para dar aqui duas notas. Uma, agradeço
ao Nuno Batista e a qualquer um que quando, no agendamento das matérias, agora com a nova plataforma ainda tem mais condições de aceder aos documentos, mas que nos faça o diagnóstico, é que nós, nas reuniões de líderes, pedimos e estamos em crer que a maioria delas até já lá estão, que chegam no dia em que fazemos a conferência de líderes, na maioria das vezes elas não estão lá porque a reunião de Câmara foi momentos antes ou no dia antes. E, portanto, há aqui um espaço de tempo. Agora, acreditem que nem sempre temos noção se já lá está tudo ou não. Se vocês nos transmitirem isso, é uma ajuda que nos dão. Relativamente à ironia inicial do Nuno Batista, devo dizer que a legitimidade de colocar ou pôr pontos depende desta Assembleia e não do Executivo. Foi esta Assembleia que deliberou em assembleias passadas retirar pontos. A minha questão foi mais para o Executivo, que normalmente pede a retirada dos... Sr. Presidente, tem a palavra. Está muito insubordinado hoje o Nuno Batista. Está nervoso? Não. Muito obrigado, Sr. Presidente. Interventivo. Eu agradeço a intervenção e as perguntas do Sr. Deputado Nuno Batista, porque vai-me dar a possibilidade de esclarecer aqui totalmente a situação. E antes de o começar a fazer, deixe-me dizer-lhe que fico muito agradado porque vejo que o Sr. Deputado está muito familiarizado com os problemas dos bombeiros e está muito por dentro disso tudo. Só falta saber quem é que contactou quem para esclarecer estas situações. É só o que falta saber se foi de lá para cá ou se foi daqui para lá. Isso é que falta saber ainda, porque ainda, curiosamente hoje alguém falou exatamente, colocou umas questões que hoje aqui também foram colocadas. A fonte é mesmo, é boa? Pronto, ainda bem. Então, Não há diálogo, peço. vamos lá aqui aos protocolos. A questão do incumprimento, e já que teve a possibilidade de esclarecer alguma coisa com os bombeiros, também podia ter tido a possibilidade, porque tem o meu contacto, de esclarecer connosco alguma coisa e se calhar algumas das questões que estão aqui a ser colocadas já não as colocava, porque decorrem da lei, nomeadamente o incumprimento. Todos os protocolos que a Câmara faz, seja com associações, seja com instituições, sejam com juntas de freguesia, levam essa norma, porque decorre da lei. Mais, leiam o antigo protocolo, se também não tinha já lá isso. Exatamente igual. Portanto, nunca isso foi levantado, e temos aqui um antigo presidente dos bombeiros, o Sr. Alberto Caveira, e o atual de Caxariz, mas o antigo, porque os protocolos antigos também já tinham essa cláusula. Portanto, nunca ninguém levantou essa questão em lado nenhum, que eu me lembro, já que anda há alguns anos. Seja juntas de freguesia, seja associações, seja IPSS, nunca ninguém levantou essa questão. Sempre a tempo. Segunda questão, disponibilização financeira por parte da Câmara. Com certeza que o Sr. Deputado já ouviu falar na Lei dos Compromissos. Certo. E desde essa altura, esta menção também é obrigatória em todos os protocolos. Todos os protocolos têm que ter esta menção. E aqui também tem que ter, como é óbvio. Depois, sobre os 4 anos. Não fomos nós que introduzimos os 4 anos, portanto já vem do passado. E, portanto, quem está hoje a gerir uma instituição qualquer tem o poder para decidir sobre esses protocolos. E, portanto, independentemente do mandato terminar ou não, é isto que está proposto e é isto que tem que ser votado. E, portanto, em relação aos protocolos, também é bom dizer, porque é isto que está aqui em causa. O que está aqui em causa é que o município vai aumentar o valor para os bombeiros em 13% em média. Uns mais, outros menos. Mas vão ser aumentados em 13%, o valor global vão ser aumentados em 13%. Só para ter uma ideia, porque esses elementos, os bombeiros de Orem recebiam atualmente 98 mil euros do protocolo anual e vão passar a receber 107 mil euros. Os bombeiros de Fátima, 105.861, mais 7 mil euros. Os bombeiros de Fátima recebiam 27.249 e vão passar a receber 37.608. E os bombeiros de Caxarias, 29.569, passaram para 37.608. E os bombeiros de Caxarias, que recebiam 21.106, vão passar a receber 33.530 euros. E, portanto, isto dá em média cerca de 13% de aumento, o que não se verificou no passado. Porque, se formos a ver, em 2013, os bombeiros de Orem receberam 116.500 euros. E começaram a receber, a partir de 2014,
98.717 euros, o que deu uma redução de 18 mil euros por ano de 2013 para 2017. Os bombeiros de Fátima... 13 para 14, sim. Os bombeiros de Fátima, que em 2013 recebiam 27.249, passaram a receber 29.569. Então, 27, exatamente. Para 29, portanto, aqui houve um aumento de 2 mil euros. E agora são aumentados 9 mil euros. Os bombeiros de Caxarias, que recebiam 26 mil euros em 2013, passaram a receber, a partir daí, 21 mil euros, o que foram reduzidos em 6 mil euros. E, portanto, isto foi aprovado aqui na Assembleia Municipal. E nós hoje estamos aqui a propor que os bombeiros do Concelho de Orém passem a receber, em média, mais 13% do que aquilo que recebem hoje. Além disto, vão também poder receber, se for aqui aprovado, mais 1.000 euros por mês durante 48 meses para a aquisição de uma viatura, que já fizeram. Qualquer uma das três corporações já procedeu à aquisição dessa viatura e a comparticipação do município nessas viaturas é de 48 mil euros. Também, que me lembre, nunca isto aconteceu no passado. E, portanto, em termos de protocolo, é isto, penso que esclarecido, e penso que estamos todos de acordo de que os bombeiros vão ter, efetivamente, mais meios do que tinham até aqui. Em relação aos PPIs, o que o senhor deputado leu é áreas de intervenção. Áreas de intervenção. O que nós estamos a mexer é em zonas de intervenção. Parece igual, mas não é igual. Parece igual, mas não é igual. É uma competência da Câmara Municipal e digo-lhe mais, no Concelho de Orém já existe um PPI, nomeadamente nos bombeiros de Fátima, que podem atuar inclusivamente no Concelho de Leiria, na autoestrada, e no Concelho de Torres Novas, na autoestrada. Estas justificações que falei. Completamente justificado. Tal e qual que este PPI que nós queremos aqui aprovar tem apenas e só um pressuposto: a proximidade do socorro às populações. Único e exclusivamente essa situação. E o que é que nós fizemos? Quando aqui chegámos já havia essa proposta, e atenção que isto está tudo de acordo com o comandante distrital. O que nós fizemos foi dividir o concelho em 5 locais, porque há 5 secções, 2 secções e 3 corporações de bombeiros, Espírito, Freixenda, Caxarias, Orém e Fátima, e procuramos, dentro destes locais, que a corporação que estivesse mais próximo do acidente seja a que seja acionada. Parece-me a mim, a nós, que é justo que assim seja. Porque quando há um acidente, eu não quero saber, e posso ser eu, o meu filho, a minha mulher, o meu pai, alguém da minha família, como da vossa família. Eu não quero saber quem é que vem socorrer. Eu quero ser socorrido o mais rápido possível. E este protocolo, este PPI, prevê precisamente isso. A proximidade no socorro. E é isso que está aqui. Espírito tem uma área geograficamente mais perto de Espírito, é acionado os bombeiros de Espírito. Caxarias tem uma área geograficamente mais perto de Caxarias, são acionados os bombeiros de Caxarias. E assim sucessivamente. Parece-me que isto é justo. Parece-me que isto é aquilo que as populações querem. Mas digo-lhe mais, senhor deputado. Há bocado dizia que tinha que haver justificação. Ainda a semana passada, e o que eu vou dizer é testemunhado por muitos dos presentes, ainda a semana passada aconteceu. Porque o que existe hoje, deixem-nos dizer, o que existe hoje é uma completa anarquia. Anarquia. Porquê? Porque, como disse bem, as áreas estão circunscritas às freguesias. Os bombeiros de Caxarias só poderiam, de acordo com a lei, atuar na sua freguesia. E todos sabemos que isso não acontece. Porque se um particular liga para os bombeiros de Caxarias para um acidente em Urqueira, que já não está na sua área, os bombeiros de Caxarias, e bem, saem. Mas se porventura, como aconteceu a semana passada, outro particular, no mesmo acidente, liga para o INEM, para o 112, o INEM ativa os bombeiros de Orém. E o que acontece, como aconteceu a semana passada em Urqueira,
Estão lá os cacharizes a prestar o socorro e de repente aparecem uma ambulância dos bombeiros de Orem. Não queremos isto de todo. E é por isso que este PPI está aqui para regularizar uma situação que é, neste momento, aquilo que eu acabei de escrever. Mas, hoje, e vou-lhe dar um exemplo para que todos percebamos, hoje, se houver um acidente na Freixianda, quem é chamado a intervir, e bem, são os bombeiros da Freixianda. Mas se por qualquer motivo os bombeiros da Freixianda não tiverem meios disponíveis, porque podem estar noutro acidente ou noutro lado qualquer, quem vai socorrer a seguir são os bombeiros de Orem. Não me parece que seja justo, porque Caxaria está a 10 km e deveriam ser eles a ser chamados. Mas hoje, como as coisas estão, isso não é possível. E, portanto, o que nós estamos aqui a propor é, efetivamente, isto que está aqui em causa. Protocolo, aumento de 13%, com mais 48 mil euros para cada associação, e um PPI que ajude a regularizar toda uma situação que hoje não está regularizada e que, como disse, é uma anarquia completa. Sobre o facto das associações assinarem ou não, eu tenho a plena convicção de que vão assinar, porque todos reconhecem a justeza desta situação. E, portanto, o que está aqui em causa hoje é os senhores deputados analisarem e votarem esta situação. Depois, o que vem a seguir, depois logo se há de ver. Muito obrigado. Muito obrigado. Tenho a inscrição do António Gameiro, também do Zé Alho. Sr. Presidente, eu votarei contra. Os presidentes das associações falam connosco, todos, tirando um que ganha aqui bastante, se queixam de que vão perder dinheiro e que o protocolo é prejudicial e que vão ficar com menos dinheiro. O Sr. Presidente diz que vão ficar com mais, eu também acredito sim. Quer dizer, mas então entendamos-nos, porque é assim, eu não vou provar aqui uma coisa que prejudica os bombeiros de Orem. Não vou. Nunca o fiz. Acho que é uma instituição que deve estar acima de qualquer disputa política e, portanto, aquilo que diria é que nós temos que esclarecer isto, porque há aqui alguém ou não sabe ler, ou não sabe fazer contas, ou diz o que não é. Porque não é possível nós sermos interpelados pelas pessoas a dizer que não vão assinar protocolo nenhum, que devem votar contra, porque nós não estamos de acordo, e porque não foi negociado, e porque isto prejudica-nos. E depois o Sr. Presidente faz aqui este discurso, e, portanto, eu nem acreditando nos nem noutros, no máximo irei-me abster, porque não quero tomar aqui uma posição de uma coisa que para mim não está esclarecida. E por isso acho que aquela primeira pergunta, se o ponto não era retirado, não tínhamos falado, mas eu também tinha essa coisa na ideia, porque as pessoas que falaram comigo, e não foi já hoje, já foi há mais de 3 semanas, foi nesse sentido. Portanto, eu, Sr. Presidente, queria deixar aqui esta declaração de voto antecipado. Zé. Eu tinha... Passe o microfone, por favor. Desculpa lá. Não estava previsto o Zé de falar. Não estava a votar o Zé. Podes pôr de pé que estás coxo. Como sabia que eu estava coxo, era para falar hoje. Mas vai ter que falar ainda. Eu acho que era importante, e a perspectiva que está aqui a ser colocada, apesar da fina ironia, é de se eventualmente não seria mesmo melhor propor-se a retirada do ponto da ordem de trabalhos. Parece-me que há aqui uma grande confusão. E as minhas perguntas, não pondo em questão a palavra de ninguém, nem estando aqui a lutar pelas versões, quem é que tem razão, gostava que o Sr. Presidente da Câmara nos esclarecesse concretamente a negociação do protocolo foi negociada com um órgão legítimo e competente para ter esse relacionamento, que é a Associação Humanitária, ou foi negociada com o Comandante Operacional dos Bombeiros, que são duas entidades totalmente distintas, que não têm nada a ver uma com outra, a não ser o facto da coabitação física, no mesmo edifício, e a conexão em termos hierárquicos. E depois uma outra coisa, o Sr. Presidente referiu
que havia um acordo relativamente ao PPI. Sendo a competência do PPI, não da Câmara, não dos Bombeiros, mas da Autoridade Nacional da Proteção Civil, é a interpretação que eu tenho, o conhecimento que tenho. O BPI é aprovado pela Autoridade Nacional da Proteção Civil. Porque senão o que estamos aqui a jogar, falando também claro, é que há uma corporação que quer entrar no território que está definido para os outros. E não é o município, não são as corporações entre si que vão redimir isso. Por isso é que essa competência é da Autoridade Nacional da Proteção Civil. E eu, para poder votar em consciência, precisava de saber se há um acordo. O que é isso de um acordo? Foi o comandante distrital que disse assim, porreiro, pronto, pode ser, ou existe escrito um despacho concreto a aprovar esse PPI, sendo, e repito, a competência da Autoridade Nacional da Proteção Civil. Muito obrigado. Nuno Batista ainda queria usar a palavra outra vez. Há duas questões do discurso do Sr. Presidente de Câmara, que uma é uma questão, um acerto, e outra é uma pergunta. Quando o Sr. Presidente de Câmara fala em aumento médio de 13%, isso é a velha questão da laranja. Estão duas laranjas, um come as duas, outro não come nenhuma e fica, a média é uma. Isso é a velha questão, a média das três associações é 13%. Temos que ver quem é que, no meio disto tudo, quem é que ficou mais valorizado e quem é que ficou menos valorizado. E algumas das perguntas que eu fiz aqui, se calhar, entroncam nisto. Se calhar, a outra questão que é uma dúvida que tenho, é uma dúvida, não sei se o Sr. Presidente da Câmara me pode responder a isto. Se numa destas áreas, ou seja, na freguesia em causa que passa a estar dividida, acontecer uma coisa, que livre-nos Deus disso, uma coisa tipo Pedrógão Grande, de quem é a responsabilização? Depois de quem é a responsabilidade? Efetivamente, de quem está atribuído, do comandante a quem está atribuído, ou do novo comandante atribuído no PPI? A responsabilidade civil, que vimos agora no caso de Pedrógão Grande, cá há comandantes de bombeiros, que são não arguidos, condenados, acusados e vão responder, portanto, isso também é uma questão importante, a questão civil também, as pessoas têm que ter alguma garantia. Muito obrigado. Deixo só um comentário sobre isto. Tenho aqui mais um pedido de inscrição. Não me parece que aqui qualquer das partes, e foram feitas aqui algumas insinuações, haja alguma tentativa de favorecimento de um em detrimento de outro. Não tenha sido a intenção, não estou em crer isso. Mas também me parece que mais tarde ou mais cedo, e eu que já tive no passado esta área que muito gostei, o caminho se calhar merece uma grande reflexão, porque a central única que ainda está lá em cima do tabuleiro um dia ainda vai fazer falta. Tenho aqui o pedido de inscrição para o Alberto Carvalho. Boa noite. Força, tem a palavra. Boa noite. Cumprimento a mesa e nas funções que anteriormente tive nessa base de negociação da alteração do PPI com os comandantes, as direções e com o comandante distrital. Não sei em que ponto é que está, já foi alterado, se não, porque isso é uma competência do comandante distrital, que tem que publicar em lei, para alterar. Porque, na verdade, se houver algum problema, o comandante do Corpo de Bombeiros é o responsável máximo do que possa vir a acontecer no socorro. Esse é um ponto. O segundo ponto é que, na verdade, e a mim ligaram-me também sobre este ponto, a dizer que a direção de Fátima, e está aqui um membro da direção de Fátima, e a direção de Lourém não vão assinar o protocolo porque o acham lesivo. Eu não li o protocolo porque ele não está cá. O que eu não acho bem, enquanto membro da Assembleia, é ir aprovar um protocolo que no futuro possa vir a ser renegociado, que é o que vai acontecer. Não faz sentido, na próxima Assembleia Municipal, irmos revogar o protocolo anterior e voltarmos a fazer um novo protocolo. Certamente o Presidente da Câmara e todo o Executivo quer o melhor para os bombeiros do Conselho, e relembro que este protocolo não é um protocolo de investimento. Isto é um protocolo para a despesa corrente. E às vezes estamos aqui a misturar investimentos e despesas correntes. Isto é um protocolo para a despesa corrente que serve para garantir
a proteção civil e o apoio à proteção civil e à disponibilidade na mesma. Portanto, eu deixava um conselho ao Executivo que, se calhar, esse ponto teria que vir mais acordado. Claro que se as direções dos bombeiros acharem ou achassem que isto que não era lesivo e que estava tudo bem, para nós, encantado, não é? Sabem de bombeiros mais que nós. Neste ponto, se calhar, o bom senso é o que me diz, é para pensarmos um bocadinho melhor sobre isto. Muito obrigado. Nós vamos terminar a mesma sessão no dia de hoje. Sr. Presidente, há mais algum pedido de esclarecimento? Não voltarei a dar a palavra. Sr. Presidente, se quiser encerrar o assunto para procedermos à votação, ou então... Sim, Sr. Presidente. Muito obrigado. E suscitaram-se aqui mais algumas questões que eu gostaria de poder aqui responder. Eu recordo que os senhores deputados já aprovaram este protocolo. Desculpe, já aprovaram em junho. A única pessoa que não aprovou este protocolo foi o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, da União de Freguesias da Gondomaria Olival, que se pronunciou e se absteve porque entendia, e bem, tanto que está agora retificado, que a sua freguesia não estava devidamente acautelado, que o PPI não estava acautelado. E, portanto, os senhores já aprovaram este protocolo. Os senhores hoje, se votarem contra ou se abstiverem, estão no vosso pleno direito, estão a votar contra um aumento que estamos a propor em relação àquilo que foi aqui aprovado em junho. Primeira nota em relação a isto. Não. O aumento, se nós aprovarmos uma coisa com valor e a Câmara agora quer por outra, é outro protocolo. Mais 7 mil euros. É o mesmo. Desculpa, não há diálogo. Exatamente. Segunda situação, respondendo àquilo que o Sr. Deputado Nuno Batista aqui nos traz. Este protocolo, e invocou aqui, ou falou aqui numa situação de catástrofe, ou perguntou, em Pedrógão Grande. Isto não acontece aqui, porque isto não é para os incêndios florestais. Isto não é para os incêndios florestais. Portanto, mais uma vez, devia-se ter informado sobre esta situação. Deixe-me acabar, se faz favor. Eu depois já, se o Sr. Presidente entender, pode passar a palavra. Neste caso aqui, mas eu vou responder à sua questão. Eu vou responder à questão. Neste caso aqui, apenas estamos a falar do socorro, dos incêndios urbanos e do pré-hospitalar. E, com esta aprovação, quem é responsável é o comandante de bombeiros responsável por esta nova zona de intervenção. Isso está perfeitamente definido e é assim que, e portanto, penso que estou a responder à questão que me colocou sobre quem é que era o responsável em caso de haver algum acidente nesta zona de intervenção. O facto de podermos retirar o ponto, se isso acontecesse, se os bombeiros hoje já estão com dificuldades porque ainda não receberam nada do novo protocolo, e desde julho que não recebem, porque ainda não foi aprovado e por isso não foi assinado, muito mais dificuldades ficariam se só daqui a 3 meses é que pudéssemos aqui assiná-lo. E, portanto, parece-me que também não era bom estarmos aqui a fazer hoje essa retirada e por isso não o fizemos. Depois, dizer que, em relação àquilo que o Sr. Deputado José aqui trouxe, é verdade e confirmo que quem tem que aprovar em definitivo o PPI é a Autoridade Nacional de Proteção Civil, depois de ter o parecer da Câmara Municipal, da Assembleia Municipal, da Comissão do CDOS, do CDOS Distrital e do INEM. Portanto, só aí é que isso pode entrar em vigor. Portanto, confirmo efetivamente aquilo que aqui disse. Nós hoje estamos aqui apenas a aprovar a nossa parte, o nosso parecer. Emitir o nosso parecer. A partir daí, há de outras instâncias que depois o irão analisar e, eventualmente, poderão solicitar alguma correção. Mas não é isso que estamos aqui hoje a fazer. E, portanto, penso que era isto que tinha aqui para vos dizer. E, portanto, é isto e, portanto, a proposta mantém-se. Muito obrigado, Sr. Presidente. Há aqui uma questão que eu queria ver esclarecer. Não dou mais inscrições sobre este tema. É só uma questão que queria colocar ao José Alho, que é a questão da retirada do ponto. É uma proposta para ser votada ou foi apenas uma sugestão? Eu penso que será o mais sensato, sem pôr em... Eu acho que há aqui algum déficit
de percepção técnica do que está aqui. Até porque, por exemplo, a própria FAP, como está, eu tenho alguns anos, permitam-me, modéstia à parte, alguns anos de administração pública. A forma como está feito a informação de serviços, que foi aprovada, diz aqui uma coisa que é sui generis, para além de trazer estas questões, autorizado. Depois, há DGF para cabimento. Depois há a reunião. Há aqui alguém pelo meio, um vereador, ou não sei se, que autoriza sem ter competência para isso. Porquê que não tem competência? Eu estava de férias nessa altura. Então porquê é que depois vai à reunião? Se tem competência... Não, normalmente é quando há reunião, não é? Ninguém pode autorizar se a competência é do órgão de Câmara Já estamos a entrar noutro fórum, noutra questão, isso nós aqui não nos compete a nós debater isso, as questões processuais. Eu só estou a dizer que interpreto aqui um conjunto de questões que eu considero que seria de cautela passar isto à próxima reunião. Muito bem. Que assim evitava a situação desagradável de nós estarmos a votar. O proponente considera que não há motivo para retirar a proposta. Vamos... Nuno Batista, qual é a figura com que quer intervir? Defesa da honra, obviamente. Defesa da honra? Claro. Tem a palavra, por favor. Obviamente. O excelentíssimo senhor Presidente de Câmara disse que eu tinha que me informar melhor e quando dei o exemplo de Pedrógão, mas eu mudo-lhe o exemplo rapidamente. No tal acidente que disse há bocadinho, num tal acidente de viação, disse há bocadinho, a coisa corria mal. Quem era a responsabilidade? Ok. Se isso é defesa da honra, essa é a defesa da honra? Não. O facto não, okay. Pronto, mas eu acho que expliquei isso. É da responsabilidade de quem é responsável pelaquela zona de intervenção. Eu expliquei isso. Portanto, parece-me, não sei porque é que essa... Eu expliquei isso e disse isso. Não. Muito bem, vamos proceder à votação da apreciação e votação. Só um segundo que já lá iremos. Apreciação e votação da proposta camarária, protocolos de colaboração com a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Orém, é o que está na minuta. Vamos proceder à votação. Eu tenho aqui alguns pedidos, ou pelo menos um, que já me fez sinal, que Filipe Graça que se quer ausentar da sala. Muito bem, vamos proceder a isto, não vota. Vamos precisamente aqui assinalar. Quero votar isto. Não é preciso sair, está assinalado. Não, é para votar isto. E o Sr. Presidente Jorge Lopes também. E o Tomé pela Junta de Freguesia. Fátima também não. Faz parte dos bombeiros, certo? Mais algum? Portanto, tenho aqui 3 pedidos para não votar. Filipe Graça, Tomé Vieira e Jorge Lopes. Não há mais ninguém. Os restantes, eu vou proceder à votação. Quem vota contra? Tenho um voto contra do Alberto Caveiro. 2 vão. E do Nuno Batista. Nesse caso, E, portanto, do José Aires. declaração de voto. Exatamente. Do Avelino Sutil. Ganda Alberto Caveira. E do Filipe Mendes. Mais algum? Portanto, tenho os votos contra do Filipe Mendes, do Nuno Pereira, Alberto Caveiro, Avelino Sutil e José Aires. Quem se abstém? António Gameiro. Declarei declaração de voto posterior. Certo. Peço desculpa que agora a Catarina, o Luís Bento, a Paula e o Fernando Ferreira e a Helena Pereira. Portanto, tenho as abstenções da Helena Pereira, o Fernando Ferreira, o Luís Bento, Paula Martins, António Gameiro e Catarina Faria. Quem vota a favor? Não, está difícil. Quando não é claro, quando há muitos números que evitar, há pessoas que podem O CDS-PP todos a favor também.
Está aqui o António Sousa. O Presidente Custódio Henrique estou favorável. Outra vez já teve favorável. Faltava este voto aqui, por isso é que isto não estava certo. Para ter certo. Muito bem, há... Há 29 votos. 19 votos a favor, 5 votos contra, 6 abstenções. Sem campanha. Não, peço desculpa. Há 19 votos a favor, 5 votos contra, 5 abstenções, 2 que não votaram. 3 que não votaram. Ok? Peço desculpa, vou ver os Pode fazer a resultados. posterior ou não? Pode fazer a posterior. Porque tinha contado aqui, há uma pessoa que se ausentou entretanto da sala, que foi o representante da Junta da Nossa Senhora da Piedade. Sim. Não. Também se ausentou da sala, o representante da Junta de Freguesia da Nossa Senhora da Piedade. Não sei o que estou a dizer, ausentou-se da sala, já cá esteve e foi-se embora. Portanto, não conta para voto, está bem? Obrigado. Já vamos ver. Há 29, há 18 votos a favor, 5 votos contra e 6 abstenções. Há 3 que não votaram, nos quais se inclui Caxarias, Fátima e Rio de Coro. Isso. Amanhã de trabalho. Ah, sim. Acho que às 6 horas já vai vir 6 e tal. Lá na ajuda, cá na sala, lá para fazer conta. Então, 6h30, 9h30, 11h30. A sessão tem que se suspender. Calma. E o Tomé não vota. É aqui a diferença. Tá. Agora sim. Peço desculpa que isto ainda é... Há 28 votos expressos. São 28 votos expressos. Expresso também noitada. E não 29, como eu tinha dito, porque estava aqui a questão da Junta de Fátima, que estava como Junta de Fátima e não como Tomé, daí a confusão. E, portanto, há 17 votos a favor, 5 votos contra e 6 abstenções. Há 4 não votantes neste plenário, que são Caxarias, Fátima, Olival e Piedade. Olival não, Rio de Coxo. Está bem? Final. Queres ir outra vez? Bem, está registado, cada um. Vamos ao ponto. Há uma declaração de voto. Peço desculpa. Já, depois agradeço que faça. Já segue.
apesar de estar... Vai já a seguir. Por isso a declaração pode ser subscrita por... Não é individual. Votamos contra, pelo facto de não serem suficientemente esclarecidas as questões levantadas por nós e assim subsistirem dúvidas no âmbito das competências que envolvem elementos do protocolo, nomeadamente o PPI, não estar demonstrado que a informação que nos foi dada por elementos das associações humanitárias de bombeiros da quebra de equidade no tratamento nos permita a tranquilidade, consciente por isso que, desculpem lá, não estar demonstrada que a informação que nos foi dada por elementos das associações humanitárias de bombeiros da quebra de equidade no tratamento nos permita a tranquilidade consciente para um voto favorável. Achamos que os bombeiros e o seu trabalho merecem todo o respeito, sendo garantido o mínimo de transparência e esclarecimento neste processo. O resultado da votação é bem disso, a expressão disso. Muito obrigado. Vamos dar início ao ponto 2. Há mais uma declaração de voto. Alberto Cabeiro. Iria fazer uma declaração de voto, mas assim a zero. Gostava de ficar assim. Muito bem, tomo nota. É importante que todos os que votaram contra, mais o Alberto Caveiro, que estão associados a esta declaração de voto. Pode compreender isso? Muito obrigado. 2.16, apreciação e votação da proposta camarária e lançamento de uma derrama para 2019. A palavra ao Sr. Presidente. Obrigado. Aqui, portanto, o que se propõe é exemplo do que já aconteceu no ano anterior, portanto, propõe-se uma redução de 0,05 na taxa de derrama a aplicar às empresas do Concelho de Orém, sendo que as empresas com faturação inferior a 150 mil euros propõe-se que continuem isentas. Portanto, é isto que se está aqui a propor para que seja aprovado. Muito obrigado. Tenho já um pedido de inscrição. Há mais inscrições para este ponto. Martim, tem a palavra, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vos quero começar muito, mas há uma intervenção que tinha que ser feita nesta altura pela nossa bancada e, portanto, vou passar a fazê-la. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, excelentíssimos Srs. Vereadores, excelentíssimos membros da Assembleia Municipal, excelentíssimos senhores Presidentes da Junta de Freguesia e demais autarcas, excelentíssimas autoridades presentes, excelentíssimos representantes das associações presentes, excelentíssimos senhores funcionários, excelentíssimos senhores convidados, excelentíssimos representantes dos órgãos de comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Os destinatários preferenciais da nossa ação política local são as pessoas, as famílias, as escolas, mas também as empresas. O CDS-PP Orém comprometeu-se a defender e promover políticas agressivas de apoio às atividades económicas e políticas de promoção de uma fiscalidade municipal responsável com limitação da carga fiscal. Assumimos, por isso, o compromisso de promover uma gestão eficiente, equilibrada e transparente dos serviços públicos autárquicos, reduzindo em simultâneo a pesada carga fiscal que hoje onera tanto as famílias como as empresas. A redução ou mesmo extinção de impostos ou taxas constitui para nós um fator decisivo para promover e favorecer a família, dinamizar o tecido social e económico e contribuir para a criação de mais postos de trabalho e de mais riqueza ao nível municipal, além de servir para fomentar políticas urbanísticas de desenvolvimento, de combate à desertificação e de recuperação de zonas do interior. O CDS, temo-lo defendido ao outrance, pretende que Orém venha a ser um concelho amigo do contribuinte, seja o contribuinte do cidadão, seja o contribuinte da empresa. Hoje é de empresas que estamos a falar. No âmbito das grandes opções e da proposta de orçamento para o corrente ano, o CDS-PP Orém apresentou a sua visão sobre o que pretende para o futuro do concelho. O CDS propôs então, assegurada e garantida aquela gestão eficiente, equilibrada e transparente dos serviços públicos autárquicos,
reduzida a despesa municipal, a despesa pública municipal e o endividamento externo e evitado os despesismos e esbanjamento de recursos públicos, havendo, portanto, condições objetivas para o desagravamento de impostos municipais, que o Executivo avançasse para a extinção da carga fiscal de âmbito municipal sobre o rendimento das empresas em sede de derrama. O objetivo que perseguimos é esse mesmo, o de sermos competitivos ao nível empresarial, mas também ao nível da atratividade na fixação de empresas. É preciso ter-se presente que os custos de contexto, como aliás temos visto aqui ao longo desta sessão, prejudicam sempre as empresas. E que quanto mais as empresas forem prejudicadas, mais o Conselho de Orem será lesado no que diz respeito à possibilidade de ver aumentado o emprego, fator igualmente determinante para que possamos combater o envelhecimento populacional. Estando em causa a competitividade empresarial e considerando a aposta que a Câmara está a fazer na ampliação de várias zonas industriais, não sendo ainda possível eliminá-la, é oportuno baixar a derrama com o propósito de poder vir a aumentar-se, ainda que de forma para já incipiente, a competitividade, o investimento e, consequentemente, o emprego. Bem sabemos que há receitas de que ainda não é possível prescindir. E por isso o CDS percebe que não seja possível fazer-se tudo já. O CDS percebe, aliás, que o tempo não sendo já de instalação, é, no entanto, ainda próprio dos que ainda não podem decidir na sua plenitude. Percebemos, pois, que não é possível ir mais depressa. Mas saudamos o sinal que a Câmara quis dar ao reduzir a derrama e pedimos a esta Assembleia que o amplifique. É pouco? É. Queríamos que hoje fosse já uma redução forte? Claro que sim. Mas dar já hoje, um sinal do que pretendemos para o futuro é colocar Orem na rota dos conselhos amigos do contribuinte. Para terminar, Sr. Presidente, recordo que é no conjunto dos fatores de competitividade de que o Conselho de Orem dispõe ou possa vir a dispor e a oferecer que está a chave do sucesso. Como já nesta sede tive a oportunidade de referir, as empresas de hoje e do futuro não estão circunscritas ao mercado local, regional ou nacional, nem sequer ao mercado europeu. Verdadeiramente, as empresas hoje têm à sua disposição um mercado mundial e à distância de um simples clique. Interessa a Orem ter empresas destas. Votaremos, pois, a favor da proposta apresentada, de resto aprovada em sede de reunião de Câmara por unanimidade, voltando o CDS a demonstrar que sempre que a nossa visão, as nossas ideias e as nossas propostas estejam de uma ou de outra forma mais ou menos visíveis, mais ou menos pormenorizadas, mais ou menos trabalhadas na ação concreta da Câmara de Orem, o Executivo merecerá o nosso voto e o nosso acolhimento, com apenas uma exigência, a de que amanhã teremos de conseguir chegar mais longe. Muito obrigado. Muito obrigado. Não tenho mais inscrições. Vamos proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Há uma declaração de voto do PSD. Nuno Dias tem a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Municipal do PSD saúda a prossecução da redução da derrama municipal, reconhecendo-a como um incentivo estratégico para tornar o nosso Concelho cada vez mais atrativo para as empresas novas e existentes, pelo que votamos favoravelmente esta proposta. Muito obrigado. Bem, vamos passar ao ponto de uma declaração de voto. Tem a palavra. Sr. Presidente, é para dizer que votei favoravelmente pelas mesmas razões que o Sr. Deputado do PSD acabou de dizer. Uma política que começou em 2009 e não faz sentido não ser continuada. Obrigado. Ponto 2.17. Apreciação e votação da proposta camarária Pavilhão de Ginásio Desportivo da Escola Básica Secundária de Orem. Proposta de protocolo. Tem a palavra o Sr. Presidente. Muito obrigado.
que é apenas explicar o que se trata com esta proposta de protocolo. Como todos sabeis, a escola, o pavilhão da escola, aqui bem perto de nós, é um pavilhão que pertence à parque escolar. E o município é que pagava a água e a luz desse pavilhão, o que nos parece que não seria correto, porque estamos a pagar a água e a luz de uma coisa que, ao fim e ao cabo, não é nossa e também não havia qualquer tipo de contrato de arrendamento. Portanto, parece-nos que não estava correto essa situação. E, por isso, falámos com o agrupamento de escolas de Orém e entendemos-nos no sentido de começar a pagar uma renda mensal de 350 € por mês e, em contrapartida, a escola assumiria os custos com água e luz, que estimam-se à volta de entre os 700 e os 800 € por mês. E, portanto, é isto que está aqui proposto. Parece-nos que é uma situação mais correta e por isso tomamos esta decisão e tomamos esta deliberação e propomos aqui a Vossas Excelências que possa ser aprovado, porque também tem a tal plurianualidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais algum pedido de esclarecimento? Vou proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 2.18, apreciação e votação da proposta camarária de licenciamento de obra particular, centro social e paroquial da freguesia da Toguia. Isto tem a ver com uma isenção de taxas. Dispensamos, Sr. Presidente, mais esclarecimentos, a não ser que o queiram. Alguém quer intervir? Vamos proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 2.19, apreciação e votação da proposta camarária, licenciamento de obra particular, Centro Cultural e Recreativo do Caneiro. Tem a ver exatamente com o mesmo, é uma isenção de taxas. Alguém quer usar a palavra? Vamos proceder à votação. Há aqui um pedido de ausência da sala do Alexandre Faria por motivos que todos sabem, e a Catarina Faria também. Já se ausentou. Portanto, os Farias saem. Vamos passar ao ponto 2.20, apreciação e votação da proposta camarária, regime extraordinário de regularização das atividades económicas, segunda fase, alteração do plano diretor municipal de Orém. Nesta matéria, nós encaminhamos este processo, porque, como sabem, nós constituímos nesta Assembleia Municipal uma comissão permanente, comissão essa que é liderada pelo nosso colega José Alho, e encaminhamos este processo para que esta comissão se pudesse pronunciar. Eu daria em primeira mão a palavra ao Sr. Presidente para se pronunciar e depois o José Alho daria as conclusões do trabalho que foi elaborado pela Comissão para que os restantes elementos, se quiserem usar a palavra, ou então procedermos à votação. Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigado. Este é um processo que também já aqui veio anteriormente e, portanto, é o culminar, digamos assim, do 165. Como todos sabeis, o Decreto-Lei 165, Decreto-Lei ou Lei? Acho que é Decreto-Lei. Decreto-Lei 165 permitiu que as empresas que não estariam devidamente licenciadas o pudessem fazer através deste Decreto-Lei, só que a partir do momento que existisse a decisão, a conferência decisória sobre o processo, posteriormente, para que essa decisão fosse eficaz, teria que haver a revisão, teria que estar concluída a revisão do PDM.
Ora, como isso ainda pode demorar mais algum tempo, como já aqui falámos hoje sobre essa situação, criou-se esta possibilidade de que as empresas, através deste procedimento, possam regularizar as suas situações, independentemente da revisão estar concluída ou não. E, portanto, o que se propõe aqui é que seja aprovado de forma que penso que 22 empresas possam ter e possam poder iniciar o licenciamento para que possam definitivamente estar em condições de poderem operar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Já, tem a palavra. No âmbito dessa comissão tivemos a avaliar o processo. Isto não tem nada de extraordinário para esta Assembleia relativamente àquilo que já foi feito. Por isso nós já fizemos aqui uma alteração pontual ao PDM, trata-se de alterar o regulamento, por isso o PDM tem duas peças, tem o regulamento e depois tem as cartas de ordenamento. O regulamento, o artigo que foi alterado, permite, no fundo, definir a incidência deste conjunto de entidades pedreiras, pecuárias, indústrias, sobre as quais nós tivemos aqui necessidade, nesta Assembleia e na anterior já, de fazer alguns processos de declaração de interesse público, que era essencial. Foram avaliados depois por um conjunto de entidades competentes nesta matéria, nomeadamente a CCDR, as áreas do ambiente e por aí fora, e o que nós vamos aqui aprovar é, no fundo, mais um conjunto de empresas que têm o processo em ordem, administrativamente, que recolheram parecer ou favorável condicionado para poderem depois ser licenciados. Eu gostava aqui apenas de sublinhar uma coisa: o favorável condicionado significa que é dado a essas empresas um prazo de 2 anos, se não cumprirem as restrições a que ficaram condicionadas, daqui a 2 anos cessa este parecer e por isso cai o licenciamento. Uma outra coisa interessante que tem este ponto é que diz, por isso o ponto que foi acrescentado no regulamento, no primeiro ponto define a incidência da atividade, o segundo ponto diz que regula por isso as situações e diz que no caso de cessar essa atividade, automaticamente cessa também este caráter extraordinário, ou seja, por hipótese, estamos aqui a dar o nosso aval a uma empresa que, se ela encerrar daqui a uns tempos, por isso o PDM volta ao que era antigamente. Pronto. Do ponto de vista administrativo, eu tive também tive com a Helena Pereira, que também tivemos ali a cruzar a informação, a Navieira, e pronto, do ponto de vista daquilo que é um procedimento extraordinário, os documentos, os procedimentos estão todos, e existem agora um conjunto de outras entidades que falta apresentarem documentos, falta às entidades darem o seu agrimã a isso. Terminava só sublinhando uma coisa, por isso isto resolve. É um processo que todos nós já andamos aqui há não sei quantos anos a tentar regularizar situações que eram graves para a economia e para o social do Conselho. É um regime extraordinário, importa aqui, e terminava, se me permite, mas já o disse há bocado, que a Câmara fizesse agora aquele que é o esforço estratégico fundamental, que é a revisão do PDM, que é com a revisão do PDM que nós conseguimos ter isto tudo direitinho. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. José Alha, em nome da Assembleia Municipal, pelo trabalho que desenvolveu neste âmbito. Algum pedido de esclarecimento? Sr. Presidente, mais alguma coisa que queira acrescentar? Não, acho que o esclarecimento que o Sr. Deputado José Alha aqui nos trouxe, penso que foi elucidativo, e eu agradeço também o facto de o ter feito da maneira tão bem explícita. Muito obrigado. Vamos proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém?
Aprovado por unanimidade. Dois ponto 21. Apreciação e votação da proposta camarária, Freguesia de Fátima, pedido de materiais. Sr. Presidente, a palavra. É isso mesmo, portanto, é uma autorização para que a Assembleia autorize que a Câmara possa ceder alguns materiais para algumas obras que decorrem em Fátima de iniciativa da Junta de Freguesia. Obrigado. Algum pedido de esclarecimento? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passar ao ponto. Antes de passarmos ao próximo ponto de ordem de trabalhos, vamos aprovar em minuto aquilo que fizemos até agora. Proponho que se aprovem todas as minutas de forma igual, exceto que teve uma votação diferenciada, que foi a questão dos bombeiros, em que constará a votação em minuta, tal qual como ela decorreu. Tem a palavra a primeira secretária. Então, submeti à votação as minutas respeitantes aos pontos 2.2 a 2.14 e 2.16 a 2.21. Foram todas aprovadas por unanimidade, sendo que a 2.16 teve duas declarações de voto e na 2.20 tomou a palavra, além do Sr. Presidente, o Presidente da Comissão de Ordenamento do Território, Dr. José. Assim, ponho à votação as minutas respeitantes a estes pontos. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Em relação à minuta do 2.15, apreciação e votação da proposta camarária e protocolos de colaboração com as associações humanitárias bombeiros voluntários do Conselho de Ourém, tomou a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ourém. Foram pedidos esclarecimentos pelos deputados do PS Nuno Batista, António Gameiro, José Alberto Caveiro. Ainda foi solicitada a defesa de honra do Nuno Batista. Peço desculpa, porque foi pedido também esclarecimentos pelo... tinha aqui o Filipe da Graça, mas foi porque não votou, peço desculpa. Portanto, foi pedida ainda uma defesa de honra. Foi aprovado por maioria, com 17 votos a favor, 5 contra e 5 abstenções. Foi apresentada uma declaração de voto pelo PS, todos os deputados que votaram contra, a qual se associou o Alberto Caveiro. Ponho à votação a Filipe Mendes. Não é assim, não? É as pessoas que votaram contra, a declaração de voto das pessoas que votaram contra e o Filipe. Que também se associou? E não é do PS. Mas não apresentou declaração de voto. Peço desculpa. Ou seja, é as pessoas que votaram... Anunciaram aqui... Pronto, pois, é que não nos disseram. A declaração de voto é de todas as pessoas que votaram contra. Então eu vou repetir só esta parte. Foi apresentada uma declaração de voto pelo grupo do PS, de todos os membros que votaram contra, a quem se associou também o Alberto Caveiro, o deputado Alberto Caveiro, e o deputado Filipe do Move. É isto? Mas Alberto... Não, isso é... Ou seja, todos os que votaram contra. Então está bem. Foi apresentada uma declaração de voto pelo Dr. José Alho, de todos os membros do grupo. Exatamente. Põe à votação a presente minuta. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito bem. Ponto 2.22. Tomada de conhecimento da declaração camarária, Polo de Inovação Startup. Sr. Presidente, quer dar algum esclarecimento? Muito obrigado. Não, aqui é só para dar conhecimento, porque é empreitada que pensamos que se poderá iniciar no início de dezembro, e porque tem plurianualidade, mas não carece de autorização da parte da Assembleia Municipal. Portanto, é só para dar conhecimento dessa situação e, portanto, é apenas para dizer que a obra está adjudicada e agora é a parte administrativa que falta para, efetivamente, se iniciar o procedimento. Alguém quer um pedido de esclarecimento? Não? Isto também não tem votação. Vamos passar ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. Tomada de 2.23, tomada de conhecimento da deliberação da Câmara, Associação Nacional das Assembleias Municipais, participação do município de Ourém na Associação. Isto tem a ver com o pagamento da cota anual, em que houve uma deliberação de Câmara neste sentido e é só para dar conhecimento.
Algum pedido de esclarecimento? Não? Vamos terminar. Ponto 2.24. Tomada de conhecimento da deliberação camarária, prevenção de incêndios. Tem a palavra o Sr. Presidente. Isto é apenas também uma tomada de conhecimento de uma deliberação que também tivemos na Câmara Municipal, que veio um pouco na sequência de uma intervenção que foi feita aqui na Assembleia Municipal pelo engenheiro Pedro Cortes, em que também veio aqui pedir, digamos, que o apoio da Assembleia Municipal a uma situação que estava a ocorrer da não aprovação de diversos projetos nesta área de limpeza de terrenos aqui no nosso concelho. E, portanto, foi uma tomada de posição que tivemos, depois também de uma reunião que tivemos com ele, e, portanto, é apenas isso só para dar conhecimento à Assembleia desta tomada de posição, que, também aproveito para dizer, irá à próxima reunião de Câmara, também o Sr. Vereador também já teve uma reunião no PDR, uma proposta também para que possamos também tomar uma posição mais enérgica junto de algumas entidades sobre este assunto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Devo alertar que esta proposta também baixou à Comissão. O Dr. Zé Ado, na qualidade de Presidente da Comissão, teve a oportunidade de se pronunciar, fez sugestões que eu encaminhei ao Sr. Presidente, nomeadamente o facto de termos a necessidade de partilhar esta informação com os concelhos limítrofes, atendendo a que a mancha florestal é contígua, tantas vezes ultrapassando os limites concelhios. E, portanto, há necessidade de ajustarmos aos concelhos que, de forma contígua, têm manchas florestais. Portanto, foi uma sugestão deixada e que foi acolhida e assim será tomada. Não tenho mais intervenções, vamos terminar este ponto. Há aqui, vamos entrar no último ponto da ordem de trabalhos, 2.25. Antes disto, eu queria alertar que na última Comissão de Líderes nós desencadeámos o processo da necessidade de fazermos aqui um ajustamento no nosso regimento. Essencialmente por duas ordens de razões, duas coisas em concreto. Uma, porque o nosso regimento apenas contempla a intervenção do público na parte final das sessões. E parece-me de todo interessante que esta parte final das sessões, a parte do público, possa intervir nos assuntos que eventualmente tenham sido debatidos na sessão e que sejam oportunos eles aguentarem, desculpa-me mais uma vez a expressão, até ao fim. O que significa, e eu troquei opiniões com outros presidentes de Assembleias Municipais, que é usual ter dois pontos de intervenção do público, um no início e outro no fim. Eu sei que houve gente hoje que aguardou aqui serenamente e pacificamente. Pedimos desculpa, o nosso regimento não contempla essa oportunidade. A partir de agora nós vamos tentar que a Comissão, que tem que ser convocada para o efeito, possa fazer esta alteração, bem como temos necessidade de uma segunda alteração, que tem a ver com a AGE. A AGE pretende que no terceiro momento, seja discutidos assuntos da Assembleia Jovem de Orem, depois de realizada a Assembleia Jovem, que venha aqui e que os estudantes possam pronunciar aqui. Mas eles, para se pronunciarem aqui sem ser no parte do público, temos que a Assembleia Municipal consagre isso no regimento, essa oportunidade. E, portanto, são pelo menos estas duas matérias que precisamos de ajustar, penso que são pacíficos. E, para terminar mesmo neste ponto de ordem de trabalhos, queria perguntar se há algum pedido de intervenção. Não tenho nenhum pedido de intervenção. Não havendo, meus caros, damos por encerrada ao pedido de intervenção. Peço desculpa, Srs. Deputados, tenho, no final estão a assinar lá atrás que é um pedido de intervenção. Peço desculpa. Assumam os vossos lugares, mais um bocadinho de paciência. Obrigado, Sr. Presidente. Só um segundo, peço desculpa. Havia aí um procedimento que não sei se foi feito para não ter essa inscrição. Há uma pergunta que devo fazer, não sei se os serviços fizeram. É que nós temos uma minuta de se autoriza a transmissão, tem a ver com a proteção de dados, se autoriza, faça favor, tem a palavra. Com certeza que sim. Muito obrigado. Sr. Presidente, elementos da mesa, Sr. Câmara, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores,
elementos da Assembleia, deputados municipais, senhores jornalistas, meus senhores e minhas senhoras. A todos, muito boa noite. Em primeiro lugar, estou aqui em 3 condições. Primeira condição, condição de assistente. E com isso me congratulo pela forma como decorreram os trabalhos. Os meus parabéns ao Sr. Presidente pela forma como os conduziu e, de facto, vale a pena e da forma como foram conduzidos estar presente nesta Assembleia. Os temas foram, na primeira fase, foram de elevado interesse público, muito me agradaram e valeu a pena e vale a pena eu terminar dizendo nesta parte que aqui nesta sala se fez democracia. O segundo ponto é o ponto em que eu, como ex-deputado, ex-membro desta Casa, venho congratular-me. Temos, de momento, um Presidente que se lembrou e que homenageou como memorial todos os membros que por aqui passaram e que se cá mantêm. Por isso, muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado mais uma vez. De facto, continuando assim, temos uma Assembleia digna de um Conselho, que é o Conselho de Orem. A segunda fase, e é como cidadão, esta já contradiz aquilo que eu disse anteriormente. E aqui dirijo ao Sr. Câmara, que me desculpem, mas de facto o respeito demonstrado pelos membros pelo Sr. Presidente, para os membros desta Assembleia, contradizem o desrespeito que existe pelo facto de os nossos concidadãos e os nossos visitantes estarem continuamente a ser enganados. Há uma publicidade enganosa que existe em todas as paredes deste jardim que diz wireless. As pessoas vinham enganadas, puxavam dos seus computadores e não há wireless nenhum. Entravam nas casas de banho públicas e, me peçam desculpa, aquilo não são dignas de estar abertas ao público. Cheiros nauseabundos, condições degradáveis que não podem existir para um cidadão. Estamos a ser desrespeitados. Tudo o que tenho a dizer, muito obrigado, uma boa noite a todos, desejo e muito obrigado pela vossa atenção. Com licença. Muito obrigado. Não tenho mais nenhum pedido de intervenção. Um bom regresso a vossas casas. Boa sessão. Muito obrigado. Até à próxima.